sobre antihistamínicos. Então, a histamina é uma molécula que vem da histidina, da descarboxilação dela, e depois pode acontecer uma metilação ou uma desaminação. Dependendo se ela for como neurotransmissor ou como hormônio. O neurotransmissor é a metilação, que vai atuar como mediador anti-inflamatório metil, e aqui o ribosídeo, que vai ser hormonal. A histamina é uma amina vasoativa, e aqui onde ela é produzida, então principalmente nos basófilos, mastócitos, que ela vai degranular, né? Linfócitos também produzem. Linfócitos. Aí, só falando dos mastócitos, eles estão muito no pulmão, intestino e pele. Células semelhantes. São regiões que você tem muito contato com alérgenos ou com barreira contra antígenos. Perfeito. Células semelhantes às enterocromafins, neurônios, que aí como neurotransmissor, que nem a gente viu aqui, e plaquetas. Agora, sobre os mastócitos, que são os principais. Por que eu falei que os principais eram basófilos? Mas não são os principais. Não são, os mastócitos. São os dois principais. Tipo, o linfócito até produz um pouco, mas são esses dois campeões aí. Mas a gente vai focar no mastócito, então o mastócito é o principal. Aqui, você vai ter a exposição ao antígeno. Então, na primeira exposição, o linfócito B vai mudar aqui do IgM para o IgE, no mastócito. E isso acontece pelas... O linfócito B vai produzir IgM e normalmente o IgM se liga no mastócito. Ou pode ficar no próprio linfócito, mas daí com essa primeira sensibilização, o linfócito B vai mudar a produção apenas para IgE, e essa IgE é secretada para fora e vai se ligar e ficar na superfície do mastócito. Perfeito. Isso acontece com as interleucinas 2, 4 e 5 como mediadoras. Sim. Agora, numa segunda exposição, em que você já tem o IgE na superfície do mastócito, o antígeno vai fazer uma ligação cruzada. E isso vai gerar a liberação, a degranulação de histamina. Mas também pode ser por receptores de anafilotoxinas, em que a C3A e a C5A, que são proteínas do complemento, ativam essa liberação de cálcio intracelular, e aí ácido araquidônico e degranulação de histamina. Depois a gente vai ver aqui outras formas, mas antes, os mastócitos não liberam só a histamina, eles liberam esses outros fatores e enzimas aqui, inclusive leucotrienos e prostaglandinas, que são outra aula que a gente vai ver de AINES. Função da histamina no músculo liso: ele contrai e causa permeabilidade, gerando edema. Aumenta a permeabilidade vascular. Certo. Além disso, tem propriedades quimiotáticas em eosinófilos, que também tem capacidade de degranular, né, mas não é majoritariamente histamina, mas tem outras questões que vão provocar efeitos semelhantes. Você vai ter ativação plaquetária, ou seja, aumenta a chance de você ter um coágulo, uma coagulação. E proteases, também vai secretar. Agora não lembro a função exata. Certo. Aqui, o mastócito, ele pode ser ativado tanto por uma via imunogênica quanto não imunogênica para acontecer essa degranulação de histamina. Então, a imunogênica tem o IgE, que nem a gente já viu aqui, tem o IgG. Mas ele tem um potencial de liberação de histamina bem menor que o IgE, mas também não dá para se desconsiderar. Ligação do linfócito com o MHC, que fica aqui no mastócito. Na verdade, não é o linfócito T, né? O MHC é um apresentador. Sim, representa nas APCs, né? Então, isso, não é bem isso. Na verdade, eu acho que é o linfócito T sensibilizado pelas APCs que vão ter o MHC. Isso. Mas o mastócito é uma apresentadora. O mastócito não apresenta antígeno. Não? Não. Então por que ele é um MHC? Não tenho anotado aqui. Então, isso aqui significa que é um papel indireto. Não é MHC, não é nada. Não, daqui tem as APCs que tem o MHC, vão apresentar por linfócito T, que vai sensibilizar o linfócito B a aumentar a produção de IgE. Que é o que a gente viu aqui. Mas isso aqui não é diretamente, tipo, no mastócito. É indiretamente. Aí, aqui, androgênios, que são hormônios, eles podem... A gente já entrou na não imunogênica. Eles podem liberar histamina
NMBA e quinolona. Esse aqui é alguma coisa de músculo. Um bloqueador neuromuscular, né? Isso. Aqui, bloqueador neuromuscular usado na anestesiologia, ele ativa mastócito. Então, o paciente pode ter uma reação alérgica quando anestesiado. E quinolona aqui é um exemplo. É por isso que a gente usa antihistamínicos junto com anestésicos locais, mas também é coisa potencial. A IPAF, opioides, aqui do complemento a gente já falou. PAMPs, que liga no TLR, eu acho que é o receptor. TLR. Vancomicina, radiocontraste, ele é direto, sem receptor. E então, pessoas atópicas têm que cuidar com radiocontraste. E aqui eu anotei porque tinha que anotar, mas eu acho que não importa. Aí não precisa ser alérgico para tomar antihistamínico, por exemplo, antes de cirurgia. Aqui é só a tríade de Lewis, que é pápulas, porque as vênulas contraem, a gente vai ver aqui daqui a pouco. E erupção, relevo e vermelhidão. Aqui são as ações da histamina. Então, no músculo liso, eles contraem, exemplos útero, bexiga, intestino e brônquios. Pelo receptor H1, que ele é um GQ, é metatrópico. Mas depois a gente vai ver todos os receptores aqui. Vamos focar na função. Nos vasos, a histamina dilata. Então, arteríolas e veias são dilatadas. Uma exceção é nas vênulas, porque primeiro ela contrai e depois ela dilata. Se você tem uma certa congestão do sangue na área que foi sensibilizada. Se você contrai a vênula, você impede o sangue de sair, vai dilatar ainda mais essa parte que fica antes dessa contração, e daí você vai aumentar o extravasamento de conteúdo para fora da circulação. E por isso que você vai ter as pápulas, que a gente viu na Isso. tríade de Lewis. Essa construção deixa delimitado ali, uma concentração de sangue. E essa dilatação de arteríola e veia causa uma queda na pressão arterial por diminuição da resistência. E então, o antihistamínico, ele tem que ser usado com cuidado em idosos, porque ele tem um efeito adverso de alfa-bloqueador no receptor adrenérgico. Agora, as células endoteliais, elas contraem porque aumenta o espaço, isso aumenta o espaço entre elas. Por causa disso, a albumina sai. Então, você tem um efeito coloidosmótico que gera o edema. No coração, como consequência dessa queda de pressão, você vai ter o cronotropismo positivo e o inotropismo positivo. Só que a histamina em si, ela faz um contrabalanço disso no nó atrioventricular e nas fibras de Purkinje, em que eles... ela indiretamente vai fazer... Ela diminui vai a frequência cardíaca dele. Sim, ela indiretamente, Isso, por redução da PA, ela aumenta a frequência e aumenta a força de contração, mas ela diretamente ela vai ter um receptor no coração que vai reduzir esses efeitos. Então, ela mesma se balanceia. Então, isso aqui acontece primeiro, aí depois dá um feedback, só que a própria histamina vai contrabalancear esse feedback. Os antihistamínicos, quando a pessoa tem arritmia, eles podem ser usados, mas com atenção. E esses aqui são os principais que causam arritmia: terfenadina e estemizol. No trato gastrointestinal, as células enterocromafins, elas produzem histamina. Então, e você tem as células parietais. A histamina também age nas células parietais, né? Por que eu falei das células no receptor H2. É porque a célula enterocromafina, ela produz histamina. Para sensibilizar as células parietais, aumentar a produção de sucos gástricos. Isso. Aumentar ácido clorídrico, então ele tem aqui uma ação endócrina. No trato gastrointestinal, receptor H2. Aqui, ação neuronal. Ela age nas terminações nervosas aferentes e no sistema nervoso central. Então, nas terminações nervosas, ela aumenta a sensibilidade à prednisolona, o que aumenta a dor. Atua no reflexo da tosse, prurido e coceira. Sistema nervoso central, principalmente no núcleo túbero mamilar do hipotálamo.
aumenta a cognição, então, histamina, aumenta a cognição, aumenta o sono vigília, no caso vigília, e diminui o apetite. Quando você usa um antihistamínico, você vai ter De o primeira oposto. geração. Perfeito, porque ele passa no sistema nervoso central. Porque ele é lipossolúvel. Ele é mais lipossolúvel. Ele é mais lipossolúvel. E os de segunda geração, eles têm uma afinidade maior pela glicoproteína P, que é quem manda pra fora. Manda pra fora, não deixa ele entrar. Então, o antihistamínico, no oposto à cognição que o histamínico dá, ele gera letargia, tem efeito sedativo, por isso que você não pode usar antihistamínico com álcool, e orexígeno, da fome. Enquanto a histamina é anorexígeno. Tá. Esses efeitos normalmente eles são considerados ruins, né? Principalmente para crianças, que são as que vão ter alergias, mas existem cenários que esses efeitos colaterais de primeira geração são bem-vindos. Como no caso da gripe, que a pessoa vai ter problema para comer, vai ter baixo do apetite, ela vai ter problema para dormir devido a todos os sintomas ali. Então, se você dá um antihistamínico para ela de primeira geração, você vai permitir que ela durma melhor e que ela tenha mais fome, o que são duas coisas muito bem-vindas quando você está com uma gripe, principalmente. Então, não necessariamente é ruim. E agora falando dos receptores. Músculo liso tem receptor H1, vaso também é H1, trato gastrointestinal H2, sistema nervoso H1 e H3. Então, o H1 seria o principal nessa resposta alérgica, que provoca vasodilatação e a inflamação. H1 é GQ, que libera que faz a ligação lá no IP3, no diacilglicerol, eles se dividem e daí aumenta o cálcio intracelular. No H2 é GS, então estimulante, ele aumenta o MP cíclico, e H3 é inibitório, diminui o MP cíclico. Por causa do receptor H3, a histamina tem efeito vestíbulo cerebelar na própria recepção, por isso que a gente vai usar na cinetose. A gente já vai ver isso. Mas daí precisa ser um de primeira geração que passe pela barreira hematocefálica. É, isso. Agora falando do mecanismo de ação. Isso aqui eu tô só relembrando. O mecanismo de ação do antihistamínico é agonista inverso. Então ele vai ter uma eficácia negativa, mas lembrando o que é eficácia é quanto vai modificar o receptor. E trazer uma resposta. Isso. Então, o antihistamínico ele vai se ligar no receptor de histamina e bloquear a sua resposta. Só que ele é um agonista inverso, então a eficácia negativa, ele liga, altera o receptor, mas não tem reação. Então, o receptor H1, ele ama a histamina, porque eles têm muita afinidade, só que ele só vai prevenir crises futuras, não vai tratar um edema já existente e nenhum choque anafilático. Para isso você precisaria de adrenalina, por exemplo, porque ele só vai agir em receptores novos, não é isso? Se a histamina já está ligada, o antihistamínico ela tem não bastante vai... afinidade, ela se demora para assumir a ligação. Aí aqui é só relembrando que é agonista parcial, antagonista, enfim, não importa. Agora é para farmacocinética, a absorção do antihistamínico. Ele é lipossolúvel, então ela é ótima, e o alimento melhora a sua absorção. Distribuição. Quanto mais lipossolúvel, mais entra no sistema nervoso central. Só que a gente tem o gene MDR1, e mesmo que o antihistamínico passe a barreira hematocefálica, se ele se ligar à glicoproteína P, ele não vai ter efeito. No caso, uma mutação desse gene. Todo mundo tem esse gene, mas quando você tem uma mutação, que é quando ele se torna hiperativo a glicoproteína P, você vai ter essa resistência a múltiplos fármacos. Porque a glicoproteína P envia para fora. Ela não... Uma bomba de efusão. Isso, mesmo que entre no sistema nervoso central, ela não vai querer, ela vai jogar para fora. Também sobre a distribuição, a ligação em proteínas plasmáticas, então ela compete e gera deslocamento, só que não é tóxica porque tem um alto índice terapêutico. Metabolismo. CYP3A4, na verdade, ela é aquela que age em 50% dos fármacos. Os inibidores são antifúngicos, azólicos, principalmente fluconazol, estaconazol, macrolídeos, eritromicina, claritromicina, azitromicina,
E os antihistamínicos também, só que a gente nessa aula tá falando de antihistamínico com receptor H1 principalmente, não H2. Então, Os de H2 seriam os antiácidos que vieram antes dos prazóis. Que é Seriam no acho que TGI, a cimetidina. cimetidina e a ranitidina. e H1 então interage com H2. Aí indutor, rifampicina, anticonvulsivante, tipo formobarbital. Então, pode acontecer uma interação medicamentosa. E a excreção aqui, falando de insuficiência renal e metabolismo de insuficiência hepática, em geral, isso aqui não vai contraindicar. Você não vai precisar ajustar a dose em geral. Efeitos colinérgicos agora. O antihistamínico, apesar de agir no sistema parasimpático, ele tem efeitos simpáticos. Porque ele tem efeitos antimuscarínicos. Então, se você tem um efeito de redução do efeito parasimpático, você vai mimetizar um efeito simpático. Mimetizar. Então, na boca, xerostomia, boca seca, pupila dilata, fica com a visão turva, fotofobia, bexiga, retenção urinária, e nos olhos aumenta a pressão intraocular. Por isso a gente tem que cuidar em quem tem glaucoma. Nos idosos, eles têm uma sensibilidade aumentada já por todas as características deles, que são pacientes especiais. Então, você tem que cuidar com essa queda de pressão que ele causa, que a gente já falou. E também aumenta a midríase e constipação. Sei lá. Porque os de primeira geração, né? É. Vão ter esses efeitos antimuscarínicos. Tá. E agora... não, isso aqui foi só uma observação. Sistema nervoso central também, letargia, sedação, apetite, que nem a gente já falou. E cuidar nos idosos mesmo, por causa dessa letargia. Agora, por fim, terminando os fármacos de primeira e segunda geração. Então, de primeira geração, eles são bases, então vai passar para o leite materno. Tem alta lipossolubilidade, vai entrar no sistema nervoso central, tem efeito sedativo. Alguns, eles sofrem efeito do GNMDR, anticolinérgico, antimuscarínico, droga parasimpática com efeito simpático, que nem a gente já viu. E efeito no alfa-bloqueador. É mais importante para idosos com normalmente essa relação de potência postural. Aí, os fármacos aqui são meclizina, vai agir na cinetose, labirintite. Prometazina é o famoso Phenergan, que tem efeito sedativo também, além do que a gente conhece de pomada, por exemplo, para diminuir o prurido e tal. Ele tem um bom efeito contra reações alérgicas. Ele diminui a alergia, só que a gente também usa como um pré-anestésico antes da cirurgia, porque ele vai ter esse efeito sedativo, então você vai diminuir a dose de Vai outros... ser sinergista e ainda vai impedir as alergias, possíveis alergias Ou seja, pelo uso de anestésicos. Doxilamina, insônia e antitussígeno, hidroxizina, prurido generalizado, dimenidrinato, cinetose, Tricoscodramina, bastante conhecido. náusea, distúrbio no labirinto, difenidramida, insônia. E agora as associações que a gente pode fazer. Então, em cima tá o histamínico e embaixo um descongestionante. Pirilamida com nafazolina. Pirilamida, em especial, ela é usada para insônia também, que nem o difenidramida. E brofeniramina com fenilefrina. E você ainda pode usar com paracetamol, que é o famoso Benegrip. Tá certo isso? Peraí. Opa, tá errado. Então é esse aqui. O Benegrip são esses três, não é com a A bromfeniramina é a fenilefrina e pseudoefibrina mais nafazolina, que é o Bialerg ou Descongex Plus. Ai, perfeito. Por São que eu fiz essa dois confusão? descongestionantes e um histamínico. Então, esses dois, mas esse aqui é o Descongex Plus. E o Benegrip são esses três. Pronto. Não vou repetir o nome porque é muito difícil. Aí de segunda geração... 10 horas. Segunda geração, não tem efeito alfa-bloqueador, baixa atividade antimuscarínica, porque ele tem menor solubilidade ou age nesse GNMDR.
E aí você tem a loratadina. Não age no gene, né? Não age no Ele gene. tem afinidade Sim. pela glicoproteína B. O gene funciona nele, é isso que eu quis dizer. E desloratadina, ela é mais rápida, alegra que o cloridrato de fexofenadina. Elastina é um novo e você pode ter uso tópico, tipo a lopatadina e a zelastina que você usa, tem a ação oftalmológica. E também eles têm ação geral, que aí eu risquei aqui os que têm ação geral. E disso, enfim, os efeitos estão aqui e eu preciso ir. Aí aqui, indicação clínica. Então vai, vamos rapidão. Rinite, conjuntivite, urticária e prurido, beleza. Azelastina e olopatadina oftalmológico. Prurido generalizado. A melhor opção vai ser hidroxizina. Hidroxizina aqui, que nem a gente falou. Cinetose, náusea e vômito. Prometazina, meclizina, difenidramida, difenidramina, escrevi errado, e dimenhidrinato. Insônia, pirilamina, difenidramida e doxilamina. Isso. Asma, angioedema e choque anafilático não funciona. E para tosse, doxilamina. Fim.